Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo, e temos uma novidade muito importante em relação ao jogo Vasco e Flamengo, né, que já estava acertado para ser no Maracanã, né? O Vasco acabou entrando num acordo com o Flamengo ali, mas que hoje a Justiça concedeu ao Vasco o direito de jogar em São Januário. Ainda deu ali um chega para lá, né, no BEP, né? Uma decisão muito interessante da Justiça, numa ação que foi movida por dois torcedores do Vasco, tá? Você vai entender que essa situação, e agora a direção do Vasco tá numa sinuca de bico. E aí, vai levar o jogo para São Januário ou vai manter o acordo com o Flamengo no Maracanã? A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique, hein? Vamos direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama daquele jeito que você gosta, beleza? Já deixou seu like? O like é muito importante. Deixa aí que ajuda o vídeo a ser divulgado, né, para mais vascaínos. Senta o dedo no like e vamos falar do nosso gigante da colina aqui no seu canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, vamos direto aqui para o assunto Vasco e Flamengo, né, que veio dando polêmica esse assunto nas últimas semanas. O Vasco tentou levar o jogo para São Januário. O BEP, né, que é o Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios, não autorizou, disse que em São Januário esse jogo não aconteceria, que em São Januário não tinha segurança para clássico, etc e tal. E o Vasco acabou tendo que, entre aspas, abrir as pernas, né, para o Flamengo e aceitar o jogo no Maracanã com 50-50 na divisão de público, né, já que o estádio Newton Santos, que o Vasco até costuma mandar alguns jogos lá quando precisa, nessa mesma data vai ter um evento, né? Um evento musical, um show do cantor Tiaguinho, o Tardezinha, né? E o estádio do Engenhão não estava disponível. Então o Vasco chegou a entrar num acordo com o Flamengo para que o jogo acontecesse no estádio do Maracanã. Pois bem, tivemos uma reviravolta hoje e coloca a direção do Vasco, podemos dizer assim, numa sinuca. Você vai entender essa situação agora. Está aparecendo aí na sua tela já? A Justiça do Rio de Janeiro, na 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, concedeu uma liminar nesta segunda-feira para que o clássico Vasco e Flamengo, do dia 19 de abril, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, seja realizado em São Januário. Agora, a decisão se o jogo será em São Januário ou não está nas mãos do Vasco. A liminar deixa clara. A decisão da juíza Regina Lúcia de Almeida Costa acata uma ação popular movida por Pedro Menezes Reis e Marcos Vinícius Reis e determina a suspensão dos efeitos da decisão do BEP e autoriza o mando de campo do Vasco em São Januário com presença da torcida vascaína, independente de qualquer avaliação, e a depender de avaliação técnica, também determina a presença da torcida do Flamengo. Resumindo, essa liminar que dois torcedores conseguiram, parabéns aqui para eles, tá? O Pedro de Menezes Reis e o Marcos Vinícius Reis. Essa decisão garante ao Vasco o direito de exercer o mando de campo em São Januário com a sua torcida, ou seja, com torcida única, mas também com a possibilidade de ter a torcida do Flamengo, de ter os 10% da torcida do Flamengo, caso o BEP libere. Aí fica essa decisão do BEP, se libera a torcida visitante ou não. Mas o jogo em São Januário, essa liminar já liberou. A magistrada cita que o BEP, abre aspas, se recusa a empregar todas as suas energias em benefício do serviço, optando simplesmente pelo caminho mais fácil de deixar de fazer, com o aparente abandono do entusiasmo, autoridade e eficiência que a instituição exige, fecha aspas. Cara, uma decisão perfeita aqui da magistrada, né, que praticamente fala, BEP, esse batalhão existe para isso, esse batalhão existe para fazer policiamento em estádio, vocês simplesmente não querem fazer o trabalho de vocês,
É basicamente isso que a magistrada disse, né, na sua decisão, né? Perfeito, é o que a gente já vinha falando aqui, perfeito, perfeito. Parabéns aí para a magistrada. Num outro trecho, a magistrada diz o seguinte, ó, abre aspas, a eventual incapacidade técnica de órgão público não pode privar os populares torcedores de determinada agremiação esportiva da utilização de seu patrimônio histórico, cultural e turístico do Rio de Janeiro na atividade prevista desde sua construção. Fecha aspas. Em contato com o Globo Esporte, o advogado Marcos Vinícius Reis, que move a ação, diz que o Vasco tem direito de mandar a partida em seu estádio. Abre aspas. O Vasco é patrimônio do Rio de Janeiro e do Brasil. Não se trata apenas de um jogo, mas de respeito à história, à torcida e à liberdade de exercer a sua paixão no lugar que é a sua casa. Entramos com essa ação para garantir o direito de jogar em São Januário, como sempre foi. O futebol carioca e sua tradição merecem respeito. Fecha aspas. Agora, meus queridos, a decisão se o jogo será ou não em São Januário está nas mãos do Vasco. O veto do BEP nesse momento não serve de mais nada. Não está mais em vigor. Agora a gente vai ver se a direção do Vasco realmente queria colocar o jogo em São Januário e vai continuar lutando para o jogo sem São Januário, ou se era apenas um teatrinho, se era conversinha para boi dormir, para desviar o foco das críticas, do baixo desempenho, das contratações ruins, da falta de reforços, se era apenas uma cortina de fumaça para desviar o foco, porque agora está nas mãos da diretoria do Vasco. E é até estranho, né? Porque, poxa vida, 2 torcedores entraram com uma ação e conseguiram uma liminar para o jogo sem São Januário. A direção do Vasco, que tem um jurídico muito bom, por que a direção do Vasco não entrou com uma liminar também para garantir o seu direito de jogar em São Januário? Apenas acatou ali o que o BEP disse. Ah, o BEP não quer liberar, beleza, vou aceitar e vou entrar num acordo com o Flamengo. Esquisito, né? Agora a gente vai ver se a direção do Vasco realmente quer jogar em São Januário ou se era conversinha para boi dormir, se era apenas uma cortina de fumaça, né? Para desviar o foco ali do torcedor que estava insatisfeito. A direção do Flamengo já se manifestou, evidentemente, eles não querem jogar em São Januário, né? Claro, eles querem jogar na casa deles, eles querem ser beneficiados. E após a justiça conceder a liminar para o Vasco mandar o jogo contra o Flamengo em São Januário, membros da diretoria do Flamengo entraram em contato com o CEO do Vasco, o Carlos Amodeu, para entender essa situação, pois os clubes já tinham ali um acordo fechado, né, para que o clássico acontecesse no estádio do Maracanã, com divisão 50-50 dos torcedores. O Flamengo acredita que o Vasco não vai levar a ideia para frente, mesmo com a liminar concedida pela Justiça, e que vai jogar no estádio do Maracanã. O Flamengo acredita que o Vasco vai jogar no Maracanã, que não vai tentar levar para São Januário. Agora está nas mãos da direção do Vasco, né? Está nas mãos aí do Pedrinho e da sua diretoria. Vai levar o jogo para São Januário, como a torcida conseguiu na Justiça esse direito, ou vai abrir as pernas para o Flamengo? Ficou numa sinuca de bico, né? É a hora de mostrar que realmente queria jogar em São Januário e levar o clássico para lá. Quero a sua opinião. O que você prefere? Jogo em São Januário, com 90-10 para a torcida do Vasco, ou até mesmo com a torcida única? Ou você é a favor do jogo no Maracanã? Deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações. Até a próxima. Fui!